Saudações a vocês que acompanham o nosso programa. Eu postei recentemente um comentário em um fórum durante a discussão sobre uma constatação muito triste. Lá eu dizia que o século XXI, infelizmente, será o século dos pervertidos e dos degenerados. Para ser mais exato, dos egoístas e dos degenerados. Esse seria o século XXI. No Brasil, infelizmente, isso já está mais que evidente. E a maior prova disso foi um escândalo essa semana, referente a uma exposição patrocinada pelos grandes capitalistas da Espanha, do Banco Santander. Uma exposição a propósito, promovida com dinheiro público, promovida num espaço público, promovida abertamente sem máscara para crianças, inclusive. E o que é que tinha nessa exposição? O que era de tão absurdo nela? Nessa exposição, nós vemos o quê? Você olha as fotos, tomei conhecimento delas, você vê Cristo segurando vibrador, Maria com macaco, você vê um animal fazendo sexo com criança, um animal sodomizando uma garotinha japonesa lá. Você vê cena de estupro e racista ainda. Dois brancos estuprando um negro. Você vê cena de zoofilia, você vê a apologia da pedofilia lá, criança viada, criança travesti, criança lá se prostituindo. Você vê todo tipo de bizarrice. E o que é mais impressionante, eu lembro quando eu treinava Kung Fu, né? Tinha um professor lá que tinha um projeto inovador para a cidade, uma cidade pequena, Mossoró, Rio Grande do Norte, uma cidade que tem pouquíssima coisa para fazer. Recorreu à prefeitura, foi pedir dinheiro lá para o Kung Fu, que é esporte, que é saúde. Ah não, desculpa, mas nós não temos dinheiro para o Kung Fu. Essa foi a resposta que eles deram. Não tinha dinheiro para o Kung Fu, mas tinha dinheiro para dar para os gays. E o Brasil é isso, é um país onde falta tudo, menos para os gays. Se você é gay, então já estão falando aí em fazer cota para você, dão milhões para você fazer uma parada, vem uma empresa, patrocina, tem todo tipo de coisa. Agora para promover capoeira, né, que é uma manifestação de cultura nacional, uma exposição, alguma coisa relacionada com a cultura africana, né, que há no Brasil, você não vê isso. Alguma coisa relacionada à cultura brasileira, você não vê absolutamente nada. Você não vê um programa massivo de alfabetização, um programa no intuito de descobrir grandes talentos, grandes escritores. Você não vê nada disso, você vê apenas o que? A cultura brasileira perecer mais e mais. Na realidade, esse escândalo que teve agora, ele, para ser sincero, não chamou tanto a minha atenção assim. Chamaria a atenção se fosse o contrário, porque infelizmente a safadeza, né, a baixaria já se tornou um lugar tão comum no Brasil que, enfim, nada mais surpreende vindo dessa área. Você vê gente fazendo sexo grupal na rua, vê gente, né, dançando com o dedo na bunda do outro, em roda. Isso é coisa que, infelizmente, já faz parte, né, da vida diária do Brasil. O que chamou a atenção nesse caso agora, né, o que concretamente chamou a atenção foi o quê? A completa ausência de reação, a completa ausência de defesa dos seus valores por parte da sociedade brasileira. Quer dizer, precisou o MBL, uma organização liberal, os liberais que são os melhores amigos dos homossexuais.
E eles fizeram isso a propósito não porque eles estivessem preocupados com qualquer tipo de moralidade, porque não, porque eles são liberais. Liberalismo é homossexualismo. Pesquise quais são as cidades mais gays do mundo e você vai ver que são as cidades mais liberais. Nova York, Amsterdã, Tel Aviv. Você vê os países do campo imperialista são os que mais têm homossexuais, né? São os que mais produzem filmes, né, propagandeando o homossexualismo. E o que é pior é você ver gente ainda chegar a ponto de defender isso. Gente como, por exemplo, Ciro Gomes, que chegou lá, né, chegou a ponto de chamar as pessoas que se manifestaram contra isso, que a propósito não foi uma exclusividade do MBL, mas sim de toda a sociedade brasileira, apesar de que tivemos, de fato, o MBL como um protagonista disso aí. Afinal de contas, como diz o ditado, relógio quebrado a certa hora 2 vezes por dia. E ele chegou a ponto de chamar a reação de fascista, né, de chamar de fascista a reação. Será que o senhor Ciro Gomes ele tem alguma noção do que é um fascista? Para você entender o que é fascismo, você precisa ler um autor chamado Georgi Dimitrov. Ele que foi julgado, foi para um tribunal de fascistas. Ele que estudou, que fez uma pesquisa de campo sobre o que são fascistas. O que é fascismo? Fascismo é a ditadura terrorista, aberta e sem máscara, dos elementos mais reacionários da burguesia, exercidos através de um partido fascista. Isso é fascismo. Imperialismo, por exemplo, não é fascismo. Por quê? Porque imperialismo você já tem antes de você ter o fascismo. Porque fulano é cruel. Crueldade é anterior ao fascismo. Muita coisa que as pessoas chamam, né, de fascistas, na realidade são muito anteriores ao fascismo, e por isso não faz sentido nenhum utilizar esse termo aqui. E o pior foi a nota do banco e das pessoas, né, que promoveram esse tipo de baixaria, dizendo que na realidade queriam dialogar. O sujeito coloca lá, né, o maior símbolo do cristianismo, Jesus Cristo, e vem segurando um vibrador na mão, e o sujeito quer dizer que quer dialogar. Coloca Maria com chimpanzé lá, como se fosse o filho dela, e diz que quer dialogar. É a mesma coisa que eu convidar você para minha casa, né, insultar você das piores coisas, xingar sua mãe, e dizer, não, só quero conversar. Se fosse isso aí feito com um judeu, eles estariam agora na justiça, dizendo que isso aí é antissemitismo, dizendo que foi um ato de neonazistas. Se fosse aí com muçulmano, não tem a menor dúvida de que eles explodiriam o local. Agora não, como é contra cristão, não, então é porque nós que somos na realidade intolerantes, né, intolerantes e retrógrados e reacionários. E o pior é ver gente dita de esquerda, né, dita de esquerda que ainda é solidária com isso. Vocês deixem de ser imbecis, que essas mesmas pessoas que são capazes de fazer esse tipo de escárnio com a maior religião do Brasil, que é o cristianismo, uma religião que é compartilhada pela maioria dos representantes da classe trabalhadora brasileira, são as mesmas pessoas capazes de aprontar essa baixaria aqui. Olhem só essa palhaçada aqui. Stalin, o maior combatente da luta contra o nazismo, representado aqui como se fosse uma bicha louca. Você vê aqui, você pega, quer dizer, Kim Jong-il usando óculos rosinha. Che Guevara aqui como se fosse um maricas, né? Quem mais aqui que eles colocaram? Você encontra aqui até um anti-imperialista como Kim Jong-un. Você encontra aqui Mao Tse-tung usando chapéu de mulher. Até Fidel Castro aqui, Fidel Castro que sempre foi um homem macho, usando ainda, né, um brinquinho aqui e roupa rosinha. Isso dá até desgosto de ver. Se eu não concordo com isso aqui, então não faz sentido nenhum concordar com escárnio
contra qualquer tipo de fé. Não só o cristianismo, seja isso contra o budismo, seja contra o islamismo, seja contra o judaísmo, seja contra que fé, seja qual for a fé. Não faz sentido nenhum para uma pessoa normal, uma pessoa direita, concordar com esse tipo de baixaria. Isso aí é a atitude de gente degenerada. E infelizmente esse novo século promete isso. Se você é uma pessoa normal, se você é contra esse tipo de degeneração, então esse século já não vai mais ter lugar para você. Não tem como, não existe qualquer argumento racional capaz de justificar essa baixaria agora promovida pelo Santander e pelo chamado Queer Museu. Queer Museu que se traduz como Museu do Baitola, né, como Museu da Bicha. Isso é o que eles querem colocar na sua casa, isso é o que eles querem ensinar para os seus filhos. Ah não, porque se você não gostou, então é muito simples. É só você não assistir. O homem é um ser social. Não adianta se você não assiste, porque o seu vizinho vai ver isso aí. A sua namorada vai ver isso aí, a sua esposa, os seus filhos vão ver isso aí, a sua família vai ver isso aí. E isso vai influenciar o comportamento dessas pessoas. Porque toda transmissão de informação é uma forma de controle difuso, é uma forma de influenciar comportamentos. Quando nós dizemos aqui, no nosso canal, que o homossexualismo ele não é só prática anal, que ele é também um sistema de valores, de pseudo-valores para ser exato. Esse Queer Museu é a prova mais viva disso. É a prova inexorável do que nós afirmamos aqui. E até chega a ser lamentável que o nosso canal é o único blog em toda a internet brasileira. Você pode ver todos os outros canais do YouTube, vocês vão chegar a essa conclusão. Nós somos aqui os únicos que chamamos as coisas pelo seu nome. Isso aí não é um trabalho de LGBT, né, de gays. Nós não utilizamos esses eufemismos, esses eufemismos anglicistas. Nós chamamos aqui pelo bom e velho português. São pederastas, são degenerados, são pervertidos, são sodomitas. Sodomitas que querem, que hoje promovem na sociedade, para ser mais exato, o mesmo papel que o Estado Islâmico promove na Síria e nos lugares onde ele atua. Por outros métodos, claro, por outros métodos. Entretanto, é o mesmo papel que o Estado Islâmico faz onde quer que ele atue. Eles estão fazendo no Brasil agora através da cultura. E isso, a propósito, não é nenhum trabalho de esquerda, como algumas pessoas querem colocar. Falando em esquerda, aliás, o mais impressionante é ver como nós não tivemos nenhuma reação à altura contra esse tipo de baixaria que se deu na cidade de Porto Alegre, que de alegre não tinha absolutamente nada nesse dia. É você saber que isso aí se deu no estado de Gaúchos. Eu tenho muito respeito pelo povo gaúcho. Fui ao Rio Grande do Sul inúmeras vezes e sempre digo que é um dos melhores lugares para você estar no Brasil. Entretanto, eu não consigo entender como é que no estado de homem valente, de cabra macho, né, de gaudério, de homem que anda pilchado, que anda com faca na cintura, que anda com bolhadeira, que anda com bota, conseguem permitir que essa pouca vergonha aconteça na capital do seu estado. O Rio Grande do Sul está precisando fazer o que dizia Mao Tse Tung, o campo cercar a cidade, como eles fazem aqui na Rússia. Aqui na Rússia, sempre que alguém tenta, né, organizar a história historinha de parada, né, de parada de pervertidos, ou seja lá o que for, eles pegam o pessoal das cidades pequenas, eles vêm para a cidade grande para poder fazer oposição, para poder dar combate a essa pouca vergonha, a essa falta de vergonha. E o mais absurdo é ver que nós somos um dos únicos blogs que denuncia isso aí. Enquanto fica
não é? Um pobre como eu, como Raione Júnior, denunciando isso aqui na internet, aliás, não só na internet como fora dela. Nos meus tempos de faculdade, eu via professores universitários fazer propaganda do homossexualismo para menores, equiparando o homossexualismo ao heterossexualismo, dizendo, não é, colocando a perversão como norma. Eu era o único da minha turma, o único, que tinha coragem, que tinha hombridade de levantar o braço e dizer que o professor que isso aí era uma perversão, que isso aí era contra a natureza, que isso é contra a tradição do povo brasileiro, que é contra a moral. Depois que eu fiz isso, mais a metade da minha turma, o pessoal nem um bom dia respondia mais. Isso sim é coragem. É quando você desafia o sistema. Porque pendurar uma cruz no seu pescoço, né? Comprar um anel com crisma, seja qual for o símbolo cristão, isso aí qualquer idiota pode fazer. Tomar um banho, né? Porque no Brasil a gente não tem uma igreja cristã no Brasil. Tem milhares aí de centros pentecostais e tem uns católicos. Tomar um banho, né, e dizer que é batizado, isso é muito fácil. Ir para a igreja ficar rezando, isso é muito fácil, isso aí qualquer idiota faz. Entretanto, enquanto eu carrego a cruz, enquanto eu tenho a hombridade de denunciar isso aí, fica, né, o pessoal de direita com conversinha, né, de estar combatendo o comunismo. Fica o pessoal de direita simplesmente reclamando feito velhas. Por isso eu digo para vocês, são boiolas mesmo. São boiolas mesmo vocês, e nesse sentido, vocês são infiéis. Vocês são infiéis porque ser cristão é você carregar uma cruz. Aquele que não carregar a sua cruz e vier após mim, não se diga o meu discípulo. E essas pessoas, não, porque eu tenho medo, porque assim eu não vou ascender no meu trabalho, porque assim eu não vou... porque assim eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo, porque as pessoas vão virar as costas para mim, ficam com medinho de dar combate a esses urano-chauvinistas. Onde é que está a coragem no Brasil? Será que o povo brasileiro vai se render diante dos gays? O pouco de formação ortodoxa que eu tive sempre me ensinou a nunca se render. É por isso que você estuda a história dos russos. Você vê que eles derrotaram cruzados, derrotaram Napoleão, derrotaram fascistas. Não foi por causa de frio, coisa nenhuma. Foi antes de tudo pelo que a ortodoxia ensina. Quer dizer, de você não se render, de você até o último momento. Por isso que você estuda a Segunda Guerra Mundial, você vê que guerreiro, né, menina de 20 anos, de 18, preferia se explodir com a granada na mão e levar embora os nazistas juntos, não é? A se render, a se entregar diante do inimigo, como agora o povo brasileiro faz diante dos gays, diante desses pervertidos, diante desses chauvinistas. Por isso que vocês são infiéis. Por isso que o Brasil está do jeito que está hoje em dia. Porque as pessoas não querem dar combate. É preciso dar combate com a mesma disciplina, com o mesmo espírito combativo do Exército Brasileiro. Colocar essas pessoas para correr. Vão correr das baionetas dos soldados do Exército Brasileiro.